Neste vídeo vamos aprender 7 lições do livro O Poder do Hábito de Charles Duhigg. Se estiver a lutar contra maus hábitos e quiser substituí-los por bons hábitos, então deve ver este vídeo até ao fim. Lição 1. Todo hábito é parte de um processo de 3 fases. Há um sinal ou gatilho que indica ao seu cérebro para entrar em um modo automático para executar determinado hábito. E depois há a rotina, que pode ser física, mental ou emocional. E finalmente há a recompensa que ajuda o seu cérebro a perceber se isso vale a pena ser lembrado no futuro. Por exemplo, se o seu mau hábito é jogar videojogos, o gatilho pode ser ver algum tipo de jogo na televisão ou assim. A rotina será estar a jogar efetivamente e a recompensa será a dopamina que é liberada pelo seu cérebro, ou seja, a sensação de bem-estar, e com o tempo isto torna-se cada vez mais automático. O gatilho e a recompensa entrelaçam-se cada vez mais, gerando um senso de antecipação e eventualmente assim nasce um hábito. Quando surge um hábito, o cérebro não trabalha tanto tempo na tomada de uma decisão. Por isso, a menos que façamos algo deliberadamente para o combater ou procurarmos obter novas rotinas, o padrão vai repetir-se automaticamente uma e outra vez. Isto porque os nossos cérebros estão constantemente a procurar formas de criar hábitos e rotinas, instintivamente para não terem de se esforçar tanto. E esses hábitos estão na raiz de como nos comportamos. Podemos nem nos lembrar das experiências que criam os nossos hábitos, mas uma vez alojados no nosso cérebro, influenciam a forma como agimos. É por isso que quando estamos numa dieta fazemos batota, porque houve algum gatilho que despoltou o mau hábito. Talvez seja ver um donut, o que fez com que quisesse comer esse donut ou outro qualquer tipo de doce. Mas então, como nos livramos dos maus hábitos? A resposta é que não podemos livrar-nos deles. Simplesmente temos de criar novas rotinas que se sobreponham e dominem esses comportamentos. E quando criamos um novo padrão, ir correr, por exemplo, em vez de comer o donut, isso torna-se tão automático como qualquer outro dos nossos hábitos, mas mais sobre isso no ponto número 4. Lição número 2. Os gatilhos sempre se enquadram numa das 5 categorias: tempo, local, evento que o precede, estado emocional e outras pessoas ou aquelas com quem nos associamos. O tempo é talvez a maneira mais comum de desencadear um novo hábito. Hábitos matinais são um exemplo. Acordar desencadeia uma série de outros hábitos. Ir ao WC, tomar um duche, escovar os dentes. Pode também reparar que repete despercebidamente certas tarefas em diferentes pontos do dia, como por exemplo comer um lanche à mesma hora todas as tardes. Outro exemplo de hábitos baseados no tempo pode ser todas as quartas-feiras eu escrevo o script, ou seja, o roteiro para o meu próximo vídeo, o que desencadeia uma série de outros hábitos que me permitem manter esta rotina. Agora, localização. Você pode não se dar conta, mas com certeza já entrou na sua cozinha e, como tinha lá biscoitos, comeu-os simplesmente, porque eles estavam acessíveis. Isso mostra como a localização pode desempenhar um papel no seu comportamento. Por isso é importante usar a noção de espaço e localização para criar um novo hábito. Por exemplo, ter um escritório para trabalhar em vez do sofá. Isso diz ao seu cérebro que ao entrar no escritório deve manter-se focado. Eventos que precedem. Por exemplo, quando o seu telefone vibra, é o alerta de que deve ir ler as mensagens de texto. Ou quando a barra de notificações do Facebook acende, mostra que tem uma notificação que lhe indica que deve clicar lá. Agora, uma forma produtiva de utilizar isto é empilhar hábitos uns em cima dos outros. Por exemplo, depois de fazer uma chávena de café, você pode meditar por alguns minutos e de seguida trabalhar, ou seja, realizar uma tarefa depois da outra constantemente para criar um hábito, sendo a primeira tarefa o gatilho para a segunda. Estado emocional. Você pode ter o hábito de comer quando se sente deprimido, ou quando está a sentir tédio pode ter o impulso de fazer compras online. Embora as emoções sejam pistas comuns para o nosso comportamento, elas são mais difíceis de controlar e de utilizarmos para construir bons hábitos. Se quer que uma emoção desencadeie um resultado e hábito positivo, você precisa estar consciente da emoção enquanto a experimenta ou sente. Por isso, se quer aumentar a sua consciência emocional, eu recomendo a meditação, principalmente a prática de mindfulness ou a atenção plena. Finalmente, as pessoas com que lidamos ou nos associamos. Não é nenhuma surpresa que as pessoas com quem nos associamos ou lidamos podem desempenhar um papel nos nossos hábitos e comportamentos. E a melhor maneira de tirar partido deste ponto-chave é rodear-se de pessoas que têm os hábitos que você mesmo quer ter. Se as pessoas à sua volta são bem-sucedidas e produtivas, é provável que acabe também por o ser. Se quiser começar a ir ao ginásio e a treinar 3 vezes por semana, se tiver amigos que o fazem e se estiver perto deles, provavelmente vai acabar por conseguir esse objetivo. Lição número 3. Os hábitos são alimentados pelo desejo.
O desejo é o que faz com que sugestões e recompensas funcionem, porque o desejo é o que alimenta o ciclo do hábito. Primeiro você deve encontrar uma sugestão simples e óbvia. Então define claramente a recompensa, criando o desejo a um nível neurológico. Assim, ao associarmos sugestões ou gatilhos com certas recompensas, um desejo subconsciente emerge no nosso cérebro, o que inicia o ciclo do hábito. Um desejo e uma recompensa por si só são suficientes para que um novo hábito dure apenas quando o cérebro começa a ansiar, ou seja, a esperar a recompensa. Isso desperta o apetite por endorfinas e o sentimento de realização. Vamos dar uma olhada na escovagem dos dentes como exemplo. É um hábito que quase todos têm e ter os dentes limpos é essencial. Mas ao contrário do que podíamos pensar, é um hábito que está tão enraizado nas nossas mentes, não pela razão de termos os dentes limpos, apesar de ser esse o objetivo. Na verdade, nós decidimos fazê-lo automaticamente todos os dias porque a pasta de dentes cria a sensação que desejamos, a sensação de frescura, que por consequência equiparamos ao desejo de limpeza, o que impulsiona o hábito, e não a recompensa final que é os dentes limpos. Logo, sabemos que despertar um desejo faz criar um novo hábito. O que nos leva à lição 4. Muda a sua rotina. Nunca podemos verdadeiramente eliminar um mau hábito. Ou seja, nunca poderá verdadeiramente extinguir os maus hábitos. Em vez disso, deve de alterar ou substituir a rotina. A razão pela qual muitas pessoas não conseguem livrar-se de um mau hábito é que não identificam a sugestão ou gatilho que desencadeia uma certa rotina. Mas depois de você identificar a sugestão ou gatilho, pode e deve então substituir a rotina por algo mais produtivo. Esse é o segredo. Um exemplo pessoal, eu costumava verificar o meu telefone logo de manhã, mal acordava, o que fazia com que eu acabasse por desperdiçar 15 a 30 minutos a verificar o e-mail ou as redes sociais, quando eu deveria estar a preparar-me para iniciar o dia. Em vez de colocar o telefone na mesa de cabeceira, eu comecei a deixá-lo na minha secretária, por isso não posso pegar nele automaticamente ao acordar. Isso assegura que eu me levanto e escovo os dentes e permite-me começar o dia fazendo algo que conduzirá a hábitos mais produtivos. Agora o exemplo do autor. Toda a vez que ele estava imerso na rotina do trabalho, ele se levantava para ir comer um biscoito na padaria. Todos os dias era igual, o que acabou por fazer com que ele engordasse. Assim que ele passou a perceber o seu hábito e a analisá-lo, reparou que o gatilho não era a fome e nem a satisfação por comer um biscoito, mas sim a necessidade de dar uma voltinha e conversar com os colegas de trabalho para relaxar e liberar um pouco a tensão. Sabendo disso, Dewing mudou a sua rotina para não ir mais à padaria. Em vez disso, ele ia à mesa de um colega, conversava por uns 10 minutos ou então ia dar uma volta pela empresa. A recompensa era a mesma, ou seja, distrair-se, mas a rotina foi alterada para que ele não comesse mais os biscoitos. Lição 5. Hábitos mestres. Esses hábitos são aqueles que têm a capacidade para iniciar uma reação e mudança em cadeia de outros hábitos. Por outras palavras, alguns hábitos são mais poderosos que outros e têm o poder de mudar a vida das pessoas, a maneira como trabalham, como comem, como se divertem, como gastam o seu dinheiro e como comunicam, etc. O poder dos hábitos mestres está nas pequenas vitórias. Quando alcança uma pequena vitória e depois outra, há um impulso para alcançar ainda outra e assim temos o efeito bola de neve. E com o tempo você sabe e toma consciência que pode realizar coisas maiores e maiores. Os hábitos que mais importam e os que devemos priorizar são os que refazem outros padrões. Por exemplo, o meu hábito mestre e aquele em que eu tive de trabalhar e melhorar era o de acordar cedo, o que fez com que eu me tornasse mais produtivo, o que me permitiu criar uma rotina matinal cheia de outros bons hábitos, como fazer exercício, etc. Lição 6. Transforma a força de vontade em um hábito. A força de vontade é o hábito-chave mais importante, ou seja, é um hábito mestre, para alcançarmos sucesso pessoal. Não é apenas uma habilidade, é um músculo. E quanto mais o usamos, mais se cansa, assim como outro músculo qualquer. E quanto mais o trabalhamos, também mais o desenvolvemos. Mas, se o sobrecarregarmos, sobra menos energia para gastar em outras coisas. Se quer realizar algo que exija força de vontade, como correr depois de um dia de trabalho, tem de conservar o seu músculo da força de vontade ao longo do dia. Se o esgotar com tarefas tediosas como escrever e-mails, preencher formulários, a força desse músculo será drenada e terá desaparecido quando voltar para casa. Foi feita uma experiência em que as pessoas foram inscritas em um programa ou curso de administração de finanças pessoais, em que as pessoas tinham de negar luxos, mas manter um registro detalhado de tudo o que compraram. As suas finanças melhoraram à medida que avançaram no programa, mas também houve efeitos colaterais positivos. Eles fumaram menos, beberam menos, comeram menos fast food e foram mais produtivos no trabalho.
pois essas pessoas fortaleceram o músculo da força de vontade em uma parte importante das suas vidas, o que impactou e causou efeitos em outras áreas também importantes. Ou seja, quando a sua força de vontade se torna mais forte, ela afeta outras áreas da sua vida. É por isso que inscrever as crianças em aulas de piano ou atividades desportivas é tão importante. E não tem nada a ver com encontrar o próximo pianista de sucesso, o próximo Mozart, nem o próximo Cristiano Ronaldo. Quando as crianças treinam uma atividade por 1h30 ou dão mais voltas ao campo de futebol do que na semana passada, estão a fortalecer o músculo da força de vontade, o que vai impactar outras áreas. Agora, por exemplo, você, quando encontra o ponto de inflexão e tem de escolher entre ver TV e trabalhar, vai escolher trabalhar, pois a sua força de vontade está fortalecida. Lição 7. É mais fácil mudar um hábito se fizermos parte de um grupo. É importante notar que os hábitos são mais fáceis de mudar quando estamos ou pertencemos a grupos. Um exemplo mais extremo é o que acontece nos Alcoólicos Anónimos, porque são pessoas com os mesmos objetivos. Isso dá esperança na mudança, pois têm a mesma sugestão e gatilho para a mesma recompensa. E o objetivo é criar uma nova rotina. A nova rotina pode ser inserida, mas isso não é o suficiente. Para que um hábito se mantenha inalterado, ou seja, neste caso, não beber, as pessoas devem acreditar que a mudança é possível. E na maioria das vezes essa crença só surge com a ajuda de um grupo. Por isso, se quiser mudar um hábito, comprometa-se a mudar como parte de um grupo que tem o mesmo objetivo. Porque se os outros conseguem, você também consegue. Veja o exemplo da comunidade do Milagre da Manhã. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal sobre o livro. Eles têm uma comunidade de madrugadores, que são pessoas que se apoiam como parceiros de responsabilidade para acordarem cedo e cumprirem o ritual do Milagre da Manhã. Eles usam o poder do grupo para alcançar esse objetivo. Espero que tenha gostado deste vídeo, inscreva-se no canal e esmaga o like. Até à próxima.